Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as estruturas de dados heterogêneos, ou seja, são conjuntos de variáveis que se comportam de maneira agrupada para a gente ter uma abstração, uma facilidade melhor de trabalhar com o nosso código. Por exemplo, a gente trabalhou com os pedidos do restaurante ali, nos vetores, nas matrizes, mas ele basicamente tinha um tipo e era uma ou duas variáveis para cada pedido, para cada informação. E se a gente quisesse trabalhar com uma coisa mais complexa, algo mais parecido com o mundo real? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente, de um aluno, Você tem aí um aluno, você pode fazer um sistema para uma escola, então é muito comum a gente utilizar o modelo do aluno. Basicamente, ele vai ter pelo menos um nome, um curso em que ele está estudando e as notas que ele tem tirado, E, por exemplo, o nome dele vai ser um string, vai ser um vetor de caracteres, O curso dele pode ser tanto uma string, caso um vetor de caracteres, quanto um número inteiro que represente a matrícula do curso na faculdade, na escola e tudo mais. As notas, então, elas vão poder fazer uma referência às avaliações periódicas daquele aluno, quantas provas ele tirou. E vai ser um inteiro ou um ponto flutuante, Melhor um ponto flutuante. E trabalhar isso tudo separado em vetores ou matrizes separadas pode te dar uma grande dor de cabeça, além de ser muito fácil você começar a errar e trocar as notas dos alunos. Se alguma coisa der errado ali na sua lógica ou mesmo no tempo de execução, você vai ter que voltar a corrigir toda hora e vai ter problema. E se for salvo na memória de uma vez permanente, você vai ter uma grande dor de cabeça. Então a gente vai aprender como tratar isso através das estruturas de dados heterogêneas. Elas funcionam basicamente do seguinte jeito: você vai declarar escrevendo struct e o nome daquela estrutura. Aí entre chaves, você vai listar os tipos e membros. No caso, são as variáveis que a gente vai utilizar. O struct, então, a gente instancia da seguinte forma: ele funciona como uma substituição de um tipo natural do C. Então você vai ter o struct, o identificador, no caso, por exemplo, o struct aluno, e a variável que a gente criou, e a gente vai acessar os dados da seguinte maneira: a gente vai botar o nome da variável, ponto, o número do membro daquela estrutura, ou seja, a variável dentro da variável. Um exemplo aqui, mais ou menos, para a gente ter, mas a gente vai ver na prática agora, seria struct aluno. A gente botou um vetor de char como nome, um vetor de char como disciplina, e duas notas do tipo float para provas, Então ali a gente está colocando um struct aluno chamado de aluno 1, e para a gente acessar o nome, botar os valores, é como a gente faria normalmente, mas a gente dá o nome da variável, ponto, o membro. Agora na prática a gente vai poder absorver melhor os conceitos e ver ele trabalhando até mesmo com vetores de structs que vão facilitar aí também a nossa programação. Uma estrutura é basicamente algo que tenta simular alguma coisa no mundo real. A gente vai basicamente trabalhar aí com vários dados que simulam um item, como por exemplo aqui a gente tem a pessoa, um struct do tipo pessoa, que a gente está dando esse nome. Essa declaração aqui, ela facilita o nosso trabalho. Ela faz o seguinte: a gente vai definir um tipo, ou seja, a gente está criando um tipo de dado que não existia no C antes, que é um struct com o nome de pessoa. E aqui dentro do bloco de código do struct, a gente vai trazer os dados, os membros dessa struct. E, por exemplo, é o nome da pessoa, o peso da pessoa do tipo float, a idade dela, que é um inteiro, e aí também o float é a altura dela. A gente não vai trabalhar ainda, esperar mais para frente na aula para falar sobre vetores e tudo mais, mas na declaração de uma variável que usa o tipo de dado struct, por isso é normal na struct a gente usar a letra maiúscula, assim como a gente faz em classes na orientação a objeto, que é até bem semelhante. A diferença é que no struct a gente não tem métodos, funções que vão ser ações daquele objeto. Mas aqui a gente vai declarar com o nome do struct que a gente deu, pessoa, como uma variável normal. Mas na hora de preencher os valores, como que a gente funciona? Como que isso funciona? Pega o nome da variável, o ponto e o membro.
No caso do nome, é uma string, né? Então a gente vai usar a função string copy, pessoa.nome, vai copiar João Silva. O peso, a gente vai dar o peso de 100, idade, como aqui fosse alguma coisa normal. Na hora também de dar o printf, a gente vai colocar aqui o %s é o nome, o peso vai ser um float com um ponto de variação, a altura seria legal a gente botar 2 pontos aí de variação. Aí o nome da pessoa.peso, idade, como trabalhando numa variável normal. Vamos rodar aqui para ver. Ó, trouxe a ficha aqui do João Silva e tudo mais. Como que a gente vai trabalhar então com um vetor? Como é que a gente cria um vetor de struct? Isso aqui é importante porque a gente vai usar isso bastante no nosso dia a dia da programação. Basicamente é a mesma declaração. Você cria um vetor com um máximo aqui. No caso, como é que eu passo isso para uma função? Sem passar o vetor, a gente, por exemplo, pode botar só o nome, passando o vetor como se fosse um vetor de uma variável normal, ok? Tem que dar o tipo dela aqui e tudo mais. Eu criei então 2 funções, uma chamada de censo, onde a gente vai pegar o dado das pessoas, depois a gente vai fichar cada uma das pessoas. Basicamente a gente só vai inserir, né, os valores dentro daquilo. Então no censo a gente vai passar por todos os tamanhos do vetor, que eu botei aqui para ser 3, ou seja, a gente vai ter 3 pessoas na nossa cidade pequena, e inserindo aqui cada dado, né, usando o getS para o nome, scanf e float para, você vê aqui, cidade.peso, ou seja, a gente está acessando o valor peso da posição I, ou seja, 0, depois 1, depois 2 e tudo mais. Vamos rodar aqui para a gente ver. Insira o nome do habitante 0. Vamos botar o nome do habitante 0 de João. O peso do habitante dele, ele pesa 80 quilos e ele tem 1,80 de altura. Lembrando, se você botar vírgula aqui, não vai dar muito certo. Opa, eu errei aqui, eu botei a idade de 1,80, mas tudo bem, isso não vai fazer grande diferença agora. Vai arredondar para 2, provavelmente. É uma criança de 2 anos de idade com 1,80 m e 80 quilos. O parto deve ter sido difícil. Mas vamos colocar aqui, o nome da segunda é a Maria. A Maria tem 60 quilos, a idade dela é 21 anos e ela tem aí 1,60 m de altura. E aí o próximo habitante é o José. O José tem, vamos botar aí 90 quilos, vamos botar que ele tem 30 anos e a altura dele é de 2 metros, ok? E aqui vai vir o censo, né? Os dados do censo que vão ser gerados na função aqui acima, que vai passar e ler cada dado de cada um do nosso vetor de structs, ok? Então, basicamente, o primeiro habitante 3 é o José, habitante 2 a Maria, olha só a idade e o peso. A idade do João deu errado, acabou ignorando aqui o ponto flutuante, né? Então foi para 1. E é isso, gente. Struct é uma coisa muito importante para a gente utilizar no dia a dia. É o último tipo de dado. Na próxima aula a gente vai trabalhar com ponteiros e a gente já tem aí bastante coisa para criar um programa extremamente útil. E você pode ir utilizando os exercícios para ir treinando. Aliás, é o recomendado. E realmente fica difícil pausar aí e não conseguir ir muito para frente travado nesses conteúdos. Você aprende praticando. Um grande abraço aí e até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.